pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos no capítulo Luz, Câmera e os textos em ação. Anteriormente, nós tivemos a atividade sobre as cenas, ou seja, as ilustrações das cenas do nosso texto dramático. Vou aqui primeiro retomar com vocês o que é o texto dramático ou o que é o texto de teatro, que é o que nós estamos trabalhando neste momento. Texto de teatro, também chamado de texto dramático, é para ser representado, por isso apresenta a descrição do cenário e dos personagens, além das falas. Também há as indicações de como os personagens devem se movimentar e se expressar, principalmente nos diálogos. As indicações em texto teatral são chamadas de rúbricas. Então, pessoal, retomando aqui, que o texto dramático é aquele que nos detalha a fala do personagem, a forma como ele deve interpretar aquela cena e nos mostra também como é o cenário, a cena onde os personagens estarão atuando, ok? Pensando nisso, nós fizemos anteriormente uma atividade de ilustração das cenas. Lembra que vocês poderiam ver no material de apoio ou fazer desenhos. Olha aqui sugestões de como ficariam essas cenas pegando no material de apoio, por exemplo, ok? Deixa eu só voltar aqui para vocês verem como que ficaria. A cena 1, olha lá, o homem estrangeiro chegando para ir pescar com a sua vara super moderna. Depois nós já temos ali o Calisto com o filho pescando. Temos aqui eles conversando, olha, essas cenas são bem semelhantes, mas se você ilustrou, ou seja, se você desenhou, você também pode usar um pouco da sua criatividade, certo? Olha lá a cena 4. E agora eu vou mudar aqui para vocês como que ficaram as demais cenas usando o material de apoio. Olha lá as outras cenas aqui. A parte 5, a parte 6 e a parte 7 aqui, ela está o cenário vazio, ou seja, quando eles foram embora. Eu tinha dito para vocês também uma sugestão, caso você fosse desenhar, que você poderia fazer cada um chegando na sua casa. Também está uma forma de interpretar esta cena, ok? Então, agora, nós já vimos lá a nossa explicação do livro, do que é o texto dramático, o texto de teatro, aquele onde mostra detalhadamente as falas e a forma como cada personagem deve se expressar, se movimentar, fala também do cenário em si. Vamos na seção, vamos produzir. Vamos aqui fazer a leitura dessa atividade, dessa proposta de atividade. Leitura dramática. Reúna-se em grupos de 3 alunos, ou seja, você pode se reunir com 3 pessoas. Para cada personagem, nós não tínhamos lá o homem estrangeiro, o Calisto e o Anemias, o filho do Calisto. Vocês vão ler em voz alta o texto teatral. Então, seu Calisto, o pescador. Sorteie os personagens de cada um, ou você pode determinar aí por vontade, viu, quem quer ser o pescador, quem quer ser o Calisto, quem quer ser o homem, quem quer ser o Anemias. Vocês podem também trocar cada hora, cada um ser um personagem para ver como seria estar no lugar do outro, certo? Número 3. Leiam somente a parte que corresponde ao personagem escolhido. Por exemplo, se eu sorteei ou eu entrei em acordo com meus colegas e eu serei o homem estrangeiro, na hora que eu for fazer a leitura, eu vou ler apenas a fala do homem estrangeiro,
certo? Fazendo a interpretação, o sotaque, a forma dele falar e se portar também, ó, se expressar. Façam isso em esquema de revezamento. Em uma das leituras, um pode ser o homem, na outra você pode ser o menino, por exemplo, como eu já havia sugerido para vocês. Número 4. Ao ler, imaginem e representem os sentimentos e as emoções do personagem. Então, quando eu vou fazer a leitura, interpreta lá se ele estiver alegre, se ele estiver mais confuso, surpreso, para darem ao tom adequado à leitura. Número 5. Com vários ensaios, a leitura vai ficar muito melhor. Uma forma de compor isso é gravar a primeira leitura, depois gravar novamente após 3 ou 4 ensaios. Então, grava uma vez você lendo aquelas falas e fazendo a interpretação, faz mais 2 ou 3 vezes sem gravar, depois grava novamente você. Perceba a diferença após o ensaio, como que fica bem bacana. Depois, você vai comentar com todos. Número 1. Como deve ser o tom de voz? A pronúncia das palavras, o ritmo da leitura em uma peça de teatro. Será que eu vou ler rápido, falando bem rapidamente? Ou eu tenho que ler de uma forma pausada, pensando no meu público, que ele deve entender as falas, apesar do sotaque da forma de cada personagem falar, eu tenho que cuidar com o meu ritmo de fala, para que as pessoas entendam e compreendam a fala do meu personagem. Número 2. Todos conseguem imitar todos os personagens? Então, aí do seu trio, as 3 pessoas que vão interpretar, todo mundo consegue interpretar todos? É importante para a sua produção teatral. Qual dos personagens vocês acharam mais fácil de interpretar? E por que vocês acharam ele mais fácil? E número 4, a expressão facial contribui para dar efeito de realidade à interpretação? Como que isso ocorre? Ou seja, eu estou fazendo lá a leitura da fala do Calixto. Eu percebi que ele é um homem que estava lá falando durante o texto, a gente sabe que ele fica com expressão de dúvida, sem entender, parece que o homem estrangeiro está falando algo que ele não está compreendendo. Eu vou ficar fazendo uma cara de uma pessoa apática, ali parado, sem expressão, eu posso fazer cara de dúvida, de quem não está entendendo. Que forma que você pode interpretar? O Anemias, por mais que ele tenha menos falas, ele fale muito pouco, mas ele está o tempo todo ali na cena e ele está ouvindo. Ele também pode fazer as suas expressões faciais ou gestos participando daquela cena sem falar, sabe? Então isso nós percebemos aqui a importância da expressão facial em uma peça de teatro. Fica aqui então como sugestão esta produção para vocês fazerem em grupo, usando o texto Calixto, o Pescador. Uma sugestão também que eu vou deixar para vocês, procurem aí em sites de vídeos ou plataformas de vídeos também, aplicativos, teatros para vocês assistirem curtos, pequenos teatros, para vocês perceberem como que os personagens, como que os atores se portam no palco durante o teatro, certo? Pessoal, muito obrigada pela sua atenção, um ótimo divertimento, tenho certeza que essa atividade será muito divertida, um bom momento para dar risadas durante a aprendizagem, certo? Um beijo carinhoso da Prof. Ju, tchau, tchau!